Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos, nesta manhã nós estamos reunidos na presença do Senhor e vemos tudo que o Senhor Jesus já tem feito nesta manhã. O Senhor já tem falado conosco nesta manhã de uma maneira muito gloriosa. Isso comprovando, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele está presente aqui neste lugar. E como bem diz a palavra do Senhor, ele veio ao encontro dos verdadeiros adoradores. E estamos aqui, irmãos, aleluia, porque o Senhor nos proporcionou, aleluia, este momento diante da sua presença. E para isso, irmãos, aleluia, que venhamos adorar e bendizer ao nome do Senhor. Quero deixar um versículo nesta manhã para a meditação da igreja do Senhor Jesus, que se encontra em Efésios. É um versículo bem conhecido da igreja do Senhor, Efésios, capítulo de número 5, a parte B do versículo 5, do capítulo 5, versículo 18, que nos diz assim a palavra do Senhor: mas enchei-vos do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Esta, queridos irmãos, a vontade do Senhor para a sua igreja. Que todos venhamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando Paulo escreve, irmãos, os 18 versículos iniciais do capítulo 18, aleluia, do capítulo 5, Paulo, ele vai trazer um alerta à igreja de Éfeso e vai, queridos irmãos, convidar aquela igreja para ela ser cheia do Espírito Santo. O versículo, aleluia, anterior diz: e não vos embriagueis com vinho, aleluia, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está convidando a igreja a ser cheia do Espírito Santo, aleluia. E Paulo vai convidar aquela igreja a se despertar, a se levantar entre os que dormem, para que o Senhor possa encher aquela igreja com poder, unção e graça dos céus. É interessante, pastor, quando nós vamos olhar a carta que Paulo escreve também a Tessalônica, a igreja de Tessalônica, capítulo de número 5, aleluia, o versículo 19, Paulo vai dizer: não extingueis o Espírito Santo. Ele está fazendo uma comparação da igreja de Éfeso com a igreja de Tessalônica. A igreja de Éfeso, Paulo está incentivando a igreja a ser cheia do Espírito Santo, a buscar mais a presença do Senhor. Agora a igreja de Tessalônica, Paulo está dizendo: não extingueis o Espírito Santo, não abandoneis o Espírito Santo. Aleluia. Por que é que Paulo está dizendo isso? Porque a igreja de Tessalônica, aleluia, era uma igreja recém-formada, aleluia, e Paulo estava no meio daquela igreja. Enquanto Paulo estava no meio daquela igreja, irmãos, era uma igreja onde tinha novos convertidos, era uma igreja que estava vivendo o primeiro amor, e nós sabemos que quando o crente está vivendo o primeiro amor, aleluia, onde tem culto ele está, onde tem oração ele está presente, ele está cheio do Espírito Santo de Deus. E Paulo estava naquela igreja e ele sabia, queridos irmãos, que ali havia um avivamento permanente do Espírito Santo no meio daquela igreja. Havia o fogo de Deus, aleluia, a presença de Deus era notória no meio daquela igreja. Aí Paulo diz: não extingueis o Espírito Santo. Porque Paulo sabia, pastor, que logo mais ele não estaria mais presente no meio daquela igreja. E ele temia que aquela igreja viesse se esfriar, viesse a sair, aleluia, da presença do Senhor e abandonar o Espírito Santo. Éfeso, ele incentiva a ser cheia do Espírito Santo. Agora Tessalônica, ele diz: não abandoneis o Espírito Santo. 5,17 de Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Paulo incentiva a igreja a continuar orando, irmãos, a continuar buscando a presença do Espírito Santo, para que a igreja não se esfrie. É necessário manter uma vida de oração, é necessário estarmos sempre em comunhão com o Senhor, para que a bênção de Deus, o fogo do Espírito Santo permaneça no meio da igreja, e a igreja permaneça avivada no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso ele diz: continuai, aleluia,
aleluia, orando sem cessar, para que a bênção de Deus seja constante em nossas vidas. E a presença do Espírito Santo não saia de nosso meio. Continue fazendo a vontade do Senhor, irmãos. Orai sem cessar, para que o fogo do Espírito Santo mantenha-se, aleluia, avivado. Como diz, aleluia, o hino do cantor J. Neto, aleluia, queridos irmãos, o fogo iniciou-se lá no Pentecoste, aleluia, mas a chama daquele fogo ainda mantém-se aviva, aleluia, dentro de cada um de nós. Aleluia! E louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor, irmãos, como tem operado, já desde segunda-feira continue operando, aleluia, no meio da igreja. Creio que de hoje para amanhã, muitas bênçãos o Senhor ainda há de derramar em nosso meio. Vou só repetir o versículo 17, capítulo 5, 17, Tessalonicenses. Orai sem cessar, aleluia, para que a chama do Espírito Santo, aleluia, não se apague entre vós. Amém, irmãos?